Bom dia a todos, meu nome é Ryan e hoje aqui eu vou trazer esse artigo em inteligência, certo? Do Robert J. Sternberg. Beleza, pessoal? 2012, nananana, tem umas coisinhas dele, certo? Bom, basicamente esse vai ser mais um vídeo que vai finalizar a trilogia. Eu já tô bem cansadinho de fazer esse tipo de vídeo, então esse vai ser o último. E como de costume, esse daqui eu fiz um roteiro bem básico até. Não caprichei muito no roteiro, realmente, por falar isso. Mas é só divulgando o artigo aqui com vocês. Quem quiser ir atrás, ler o artigo, pode ficar à vontade, né? Então, basicamente é isso. Bom, então como vai funcionar? Eu vou ler uns parágrafos, vou ler um pouquinho. Eu vou comentar uma vez sobre o artigo e depois talvez eu vou dar uma... Eu vou falar um pouquinho mais avançado sobre ele, sobre o que a gente já viu, certo? Então, um texto vai ser sobre o artigo, bem cientificamente coerente com o artigo, e outro vai ser coerente sobre os vídeos passados. Então, esse segundo texto geralmente vai ser mais como uma opinião, né? Porque ele não está sendo embasado nesse texto, está sendo embasado nos textos demais, então eu já aviso previamente para que vocês saibam o que é realmente. Eu vou avisar na hora. Então fica mais fácil. Então vamos lá. A inteligência é a capacidade de alguém aprender com a experiência. Opa. A inteligência é a capacidade de alguém aprender com a experiência e se adaptar, moldar, selecionar ambientes de estudos formais sobre a inteligência datam do início do século XX. Beleza? Beleza. Estudos formais de inteligência. Estudos formais sobre inteligência datam no início do século XX. Beleza? Então vamos lá ler. Acho que vou ler isso aqui primeiro. A inteligência é a capacidade de aprender com a experiência, de se adaptar, moldar, selecionar ambientes. A inteligência é medida por pontuações brutas em testes padronizados convencionais varia ao longo da vida e também entre gerações. Então aqui é um pouquinho da crítica aqui. A inteligência pode ser entendida em partes em torno da biologia do cérebro, especialmente com... Caramba. Especialmente com o funcionamento do córtex pré-frontal. E também se correlaciona com o tamanho do cérebro, pelo menos em humanos. Estudos sobre os efeitos dos genes e do ambiente sugerem que o coeficiente de heredabilidade, razão entre variação genética e fenotípica, está entre 0,4 a 8. Certo? Bom, embora a herdabilidade... Pera aí. Eu acho que eu tenho aqui um... Não tinha um texto aqui. Embora a herdabilidade varie em função do estado socioeconômico e outros fatores, diferenças raciais na inteligência medidas foram observadas. Mas a raça é uma variável socialmente construída e não biológica. Então, tais diferenças são difíceis de interpretar. O estudo moderno da inteligência é frequentemente datado de volta ao trabalho de Charles Sterman, que estudou cientificamente a inteligência e propôs que ela poderia ser entendida em termos de uma habilidade geral que permeava todas as tarefas intelectuais e habilidades específicas que eram únicas para cada tarefa intelectual em particular. Os testes modernos de inteligência, no entanto, remontam ao trabalho de Alfred Binet e Theodore Simon, que propuseram o precursor das modernas escalas de inteligência, Standard Ford Binet. Já está aqui. Né? Que propuseram que o precursor das modernas escalas de inteligência, Stanford Binet. O trabalho de Binet e Simon foi traduzido para os Estados Unidos por Larry Sterman da Universidade de Stanford, que criou as escalas Stan Binet. Outras figuras críticas no primeiro teste de inteligência foi David Wechsler, cujas escalas Wechsler de inteligência são até hoje as mais amplamente usadas no mundo. A escala original de Wechsler diferia da de Binet, porque além de um coeficiente geral de inteligência QI, também produzia pontuações separadas para medidas verbais e desempenho de inteligência. Um item verbal típico pode apresentar um item de vocabulário, enquanto o item de desempenho típico pode apresentar uma série de imagens contando uma história que são apresentadas fora de ordem que precisam ser reordenadas para que a sequência temporal esteja correta. Binet e Wechsler tiveram sucesso em suas medições. Pera aí, pessoal. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui.
beleza. O bom senso. No entanto, antes deles, Francis Galton construiu o teste de inteligência baseado na acuidade do processamento sensório-motor com habilidades visuais, auditivas e táteis, embora Galton seja frequentemente acreditado como o primeiro a adotar uma abordagem científica para a inteligência, seus testes sensório-motores não se mostraram muito preditivos do desempenho escolar ou de outros tipos de desempenho cognitivos significativos. Embora alguns pesquisadores acreditam que a inteligência seja altamente estável, o QI, pelo menos, pode ser bastante variável. Por exemplo, ele pode variar ao longo da vida e entre gerações. Flynn mostrou que o QI médio por pontuações brutas, número de itens respondidos corretamente em um teste de inteligência, aumentou cerca de 3 pontos pontos a cada década em muitas nações ao longo do século XX. Certo, pessoal? Vamos lá, tem muito... Vamos lá, vamos falar um pouquinho do contexto dos meus vídeos, para quem não sabe. Existem pessoas que falam que pessoas negras são menos inteligentes, justamente por teste QI, e é isso que a gente está refutando aqui, certo? Que então esse estudo tem a ver com a noção errada que muitos têm de que pessoas negras são menos inteligentes. Infelizmente, a forma como os testes de QI foram historicamente aplicados criou uma base para uma narrativa perigosa e superioridade racial. O QI, como qualquer teste padronizado, reflete as condições de vida e as oportunidades de quem faz o teste. E essas condições são influenciadas pelo racismo estrutural. Desde o início, esses testes não foram criados com a diversidade de experiência em mente. Tanto Binet quanto Wechsler estavam mais interessados em medir uma forma específica de julgamento e capacidade de raciocínio, algo que muitas vezes deixa de lado habilidades importantes que não são consideradas intelectuais pelos padrões da época. Binet e Wechsler sucederam em suas medições porque viam a inteligência como baseada no julgamento e bom senso. No entanto, antes deles, Francis Galton construiu testes de inteligência baseados na acuidade do processamento sensório-motor com habilidades visuais, auditivas e táteis. Embora o Galton seja frequentemente acreditado como o primeiro a adotar uma abordagem científica para a inteligência, seus testes sensorimotores não se mostraram muito preditivos do desempenho escolar ou de outros tipos de desempenho cognitivos significativos. Hoje a gente sabe que a inteligência é muito mais ampla do que aquilo que esses testes medem. Howard Gardner, por exemplo, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que reconhece várias formas de ser inteligente, desde habilidades linguísticas e matemáticas até a inteligência espacial, musical e interpessoal. Isso é uma forma de mostrar que, independentemente de um resultado de QI, uma pessoa pode ter um imenso potencial em áreas que esses testes não conseguem capturar. Essa visão mais ampla de inteligência é importante, especialmente ao discutir diferenças raciais. A ideia de que raças diferentes têm capacidades intelectuais distintas é uma construção social e não biológica. Estudos mais recentes, como o do Robert Sternberg, provam que a inteligência é moldada por uma combinação de fatores biológicos e ambientais, e as condições socioeconômicas são fundamentais para entender os resultados de testes de QI entre diferentes grupos raciais. Se pensarmos no contexto histórico, fica claro que os testes de inteligência foram em muitos casos utilizados como ferramentas para justificar hierarquias raciais, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas na verdade, é que esses testes refletem um ambiente em que a pessoa está inserida. Crianças negras, ao longo de gerações, foram privadas das mesmas oportunidades educacionais, sociais e econômicas que crianças brancas. Como esperado, essas desigualdades de oportunidade têm impacto nos resultados dos testes, criando uma falsa impressão de que há diferenças intelectuais inatas entre as raças. Embora alguns pesquisadores acreditem que a inteligência seja altamente estável, o QI, pelo menos, pode ser bastante variável. Por exemplo, ele pode variar ao longo da vida e entre gerações. Flynn mostrou que o QI médio, medido por pontuações brutas, número de itens respondidos corretamente em um teste de inteligência, aumentou cerca de 3 pontos a cada década em muitas nações ao longo do século XX. Isso mostra que o QI não é algo fixo ou que possa ser usado para determinar o valor ou capacidade de uma pessoa ao longo de sua vida. A partir disso, é fundamental questionar qualquer alegação de que pessoas negras são menos inteligentes ou menos capazes com base nesses testes. Inteligência é algo complexo, fluido e que vai muito além de um número, certo, pessoal? Beleza? Então essa opinião foi em base nos vídeos meus passados
Então vamos falar sobre o que esse parágrafo aqui realmente falou. Então, o artigo em questão aborda a evolução do estudo da inteligência, começando com os primeiros esforços de Charles Spearman, que introduziu a ideia de que a inteligência é composta por uma habilidade geral que permeia todas as tarefas intelectuais, além de habilidades específicas únicas para cada tarefa. Então, esse texto menciona também o Francis Galton, que desenvolveu testes de inteligência baseados em habilidades sensoriais, embora esses testes não tenham se mostrado eficazes na predição de desempenhos escolares. A pesquisa sobre inteligência avança com Alfred Binet e Theodore Simon, que criaram os primeiros testes de inteligência modernos, levando ao desenvolvimento das escalas de inteligência Stanford Binet. Larry Sterman, trazendo os métodos de Binet e Simon para os Estados Unidos da América, formulou a versão Stanford Binet das escalas de inteligência, enquanto David Wechsler introduziu uma nova abordagem ao criar suas próprias escalas, que não apenas calculavam o QI, mas também pontuações separadas para as medidas verbais e de desempenho. O artigo aqui também vai discutir como o QI pode variar ao longo da vida entre gerações, citando o trabalho de James Flynn, que observou um aumento médio de 3 pontos de QI a cada década em várias nações durante o século XX. Além disso, o foco do artigo será em teorias modernas da inteligência, base biológica que sustenta a inteligência, a herdabilidade da inteligência e as diferenças raciais relacionadas à inteligência. Dessa forma, o artigo visa oferecer uma visão abrangente sobre como a compreensão da inteligência evoluiu ao longo do tempo, destacando teorias, práticas de medições e questões sociais relacionadas. A análise de como os fatores biológicos e sociais interagem no contexto da inteligência também será abordado, fornecendo um panorama atualizado e crítico sobre o tema. Agora, mais uma opinião minha, deixa eu tomar um gole d'água. Áreas que esses testes não conseguem capturar, né? Essa visão... Opa, pera aí que eu pulei parte aqui do roteiro aqui. Comi o roteiro aqui, pessoal. Beleza, então o que isso tem a ver com noção errada que tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um negocinho. Então beleza, pessoal, vamos pular aqui para próximas coisinhas. Então, esse artigo vai discutir aspectos da inteligência, de importância contemporânea, teorias da inteligência, base biológica da inteligência, da habilidade da inteligência, diferenças raciais da inteligência. Vamos lá, teorias da inteligência. Houve muitas e diversas teorias de inteligência que são revisadas em detalhes em outro lugar. As teorias de inteligência têm sido de vários tipos. As teorias mais visíveis têm sido as teorias psicométricas, que conceitualizam a inteligência em termos de uma espécie de mapa da mente. Tais teorias especificam as estruturas subjacentes postuladas como fundamentais para a inteligência, com base em análise de diferenças individuais no desempenho dos sujeitos em testes psicométricos. A teoria de Cater, Ryan, Carroll, CHC, descrita abaixo, é uma dessas teorias. Essas teorias têm sido a base para a maioria dos testes convencionais de inteligência, testes de QI. Um tipo mais recente de teoria é a teoria dos sistemas, que tenta caracterizar os sistemas de estruturas e mecanismos da mente que compõem a inteligência. As teorias de Gardner e Sternberg, descritas abaixo, são desse tipo. Um terceiro tipo é a teoria baseada em biologia, que tenta explicar a inteligência em termos de mecanismos baseados no cérebro. Diferentes explicações biológicas recebem sua própria seção imediatamente após essa. Então vamos lá, pessoal. Esse textinho aí ele vai abordar diversas teorias da inteligência, destacando a variedade e complexidade do tema. Primeiramente, menciona que há uma gama ampla de teorias que são analisadas em maior profundidade. Em outras partes do texto, ele inicia ressaltando as teorias psicométricas como as mais proeminentes. Essas teorias são caracterizadas por suas abordagens quantitativas, onde a inteligência é entendida como um mapa da mente. Esse mapa é uma representação das estruturas subjacentes que fundamentam a inteligência desenvolvida a partir das análises das variações no desempenho dos indivíduos em testes psicométricos. O exemplo notável dessas teorias é proposto por Cater, Ryan e Carroll CHC, que é citada como uma das bases para muitos testes convencionais de inteligência, popularmente conhecido como teste de QI. Então, em seguida, esse texto apresenta um segundo tipo de teoria, as teorias dos sistemas. Essas teorias buscam descrever a inteligência como um sistema complexo de estruturas e mecanismos mentais. As abordagens de Howard E. Gardner e Robert Sternberg são mencionadas como representantes dessa categoria, cada um oferecendo uma visão distinta sobre como a inteligência pode ser compreendida de maneira mais holística. Por último, o texto menciona a teoria baseada em biologia, que tenta relacionar a inteligência
e a mecanismos biológicos e funcionais do cérebro. Esse tipo de abordagem oferece explicações que vão além do desempenho em teste, considerando fatores neurológicos. O texto também indica que, diferente das explicações biológicas, serão discutidas em uma sessão posterior, realizando uma continuidade no exame das teorias da inteligência e suas implicações. Em suma, o texto ilustra a rica tapeçaria de teorias que compõem o estudo da inteligência, refletindo a complexidade da mente humana e a diversidade de enfoque científico que busca compreender. Então vamos para uma opinião minha, né? Por outro lado, as teorias baseadas na biologia procuram entender a inteligência como resultado de mecanismos cerebrais. Então essa abordagem deles aqui tentam associar o funcionamento da inteligência à área do cérebro envolvida como córtex pré-frontal, responsável por habilidade de planejamento e julgamento, entre outras. Eles se aprofundam em como o tamanho do cérebro, funcionamento neural e outros fatores biológicos podem influenciar o desempenho intelectual. Mas é importante lembrar que, embora existam diferenças biológicas entre indivíduos, isso não quer dizer que a inteligência pode ser determinada de maneira simples ou que diferenças raciais, por exemplo, possam ser explicadas por essas teorias biológicas. Como já mencionado anteriormente, a inteligência é moldada por uma combinação complexa de fatores genéticos, ambientais e sociais. E esse ponto é crucial ao abordarmos a questão de como os testes de QI foram usados historicamente para justificar a discriminação social. Embora os testes psicométricos tenham uma longa história e as teorias biológicas avancem rapidamente, a verdade é que muitas dessas ferramentas foram usadas fora de contexto, perpetuando mitos sobre as capacidades intelectuais de diferentes grupos. E no caso das pessoas negras, esses testes nunca foram adequados para medir seu verdadeiro potencial, visto que não levavam em consideração a desigualdade estrutural que afeta o desenvolvimento intelectual. Como já sabemos, o racismo estrutural e as desigualdades educacionais e sociais afetam os resultados de tais teses. Isso não tem nada a ver com uma diferença biológica entre as raças, mas sim como um sistema que continua a desprivilegiar certos grupos. Ao reconhecer essas diferenças de teorias de inteligência, é possível perceber que a inteligência vai muito além do que testes padronizados capturam. Existem inúmeras maneiras de ser inteligente, e essas não estão relacionadas à cor de pele ou qualquer característica racial. Então agora a gente vai para teorias CHC. A teoria mais amplamente aceita é uma síntese, às vezes referida como teoria CHC, nomeada após Kettle, Horn e Carroll, os autores das teorias originais que foram sintetizadas. A própria teoria de Carroll é uma síntese de teorias psicométricas anteriores da inteligência. A teoria é baseada principalmente em evidências psicométricas, ou seja, estudos fatoriais que buscaram descobrir fontes de diferenças individuais no desempenho em testes padronizados de inteligência e construtos relacionados. A ideia básica da teoria CHC é que existem três estratos de inteligência que estão hierarquicamente relacionados entre si. O estrato 1. O estrato 1 inclui habilidades estreitas, o estrato 2, habilidades amplas, e o estrato 3, habilidade geral. Para os propósitos desse artigo, as habilidades mais importantes são as habilidades geral, estrato 3, também referida como G, e a habilidade fluida e cristalizada, estrato 2, também referida como GF e GC. A habilidade geral é uma habilidade abrangente que se teoriza ser relevante e envolvida em uma grande variedade de tarefas cognitivas. Foi descoberto que está correlacionada com o desempenho em uma ampla gama de funções cognitivas e resultados de vida como renda, desempenho no trabalho e até mesmo saúde. A habilidade fluida é a capacidade de lidar com a habilidade e pensar rapidamente de forma flexível. A habilidade cristalizada é o conhecimento geral de alguém relevante para adaptação na vida, incluindo vocabulário e informações gerais. Então, pessoal, falando mais sobre esse textinho, o que ele quer dizer, né? A teoria CHC... Deixa eu tomar uma aguinha. A teoria CHC, que combina as contribuições de Carter, Horn e Carroll, é amplamente aceita como uma síntese das teorias psicométricas de inteligência. A própria proposta de Carroll é uma consolidação de teorias anteriores que buscavam entender a inteligência a partir de uma perspectiva psicométrica. A base dessa teoria reside em evidências psicométricas, principalmente oriundas de estudos fatoriais, que têm como objetivo identificar as fontes das variáveis individuais do desempenho em testes padronizados de inteligência e construtos relacionados. Na cerne da teoria CHC, essa ideia de que a inteligência pode se organizar em três estados hierárquicos. O estrato 1 é composto por habilidades estreitas, que se referem a capacidades específicas, enquanto o estrato 2 abrange as habilidades amplas, que são mais gerais e abrangentes. O estrato 3 é o nível mais alto de hierarquia,
representando a habilidade geral, frequentemente simbolizado pela letra G. Para os objetivos do artigo, a habilidade geral é extrato 3 e suas subcategorias, a habilidade fluida e a habilidade cristalizada, que é o extrato 2, são consideradas mais relevantes. A habilidade geral é uma capacidade abrangente que se relaciona com uma ampla variedade de tarefas cognitivas. Estudos mostram que ela está correlacionada com desempenho de diversas funções cognitivas e em resultados da vida, como níveis de renda, performance no trabalho e até mesmo aspectos da saúde. A habilidade fluida é descrita como uma capacidade de enfrentar novas situações, pensar rapidamente e adaptar-se de forma flexível a diferentes desafios. Por outro lado, a habilidade cristalizada refere-se ao conhecimento acumulado ao longo da vida, que é crucial para a adaptação em situação do cotidiano. Essa habilidade inclui aspectos como vocabulário e informações gerais, sendo fundamental para a navegação no mundo social e profissional. Em resumo, a teoria CHC oferece uma estrutura abrangente para entender a inteligência, integrando diferentes níveis de habilidade e suas inter-relações. Pequeno textinho, pessoal. A teoria CHC, que é uma das mais aceitas atualmente, é uma combinação das ideias de Cato, Horn e Carroll sobre inteligência. Ela é baseada nos estudos psicométricos que analisam as diferenças de desempenho em teste padronizado. Essa teoria divide a inteligência em 3 níveis. O primeiro, habilidade mais específica, o segundo, habilidades mais amplas, o terceiro, que inclui a habilidade geral, conhecida como G. Dentro desse modelo, 2 habilidades mais importantes são a fluida, que está relacionada com a capacidade de resolver novos problemas e ser flexível, e a cristalizada, que está mais ligada ao conhecimento acumulado, experiências de vida, como vocabulário e cultura no geral. Agora vamos para as teorias das inteligências múltiplas de Gardner. Gardner argumentou que a inteligência não é unitária, que não há inteligência geral amplamente concebida, mas sim que é múltipla, ou seja, existe múltipla inteligência. Essas múltiplas inteligências incluem 1. Linguística, usada na leitura de um livro, na escrita de um trabalho, de um romance ou de um poema e na compreensão de palavras faladas. 2. Matemática, é usada na resolução de problemas matemáticos, no equilíbrio de um talão de cheques, na resolução de uma prova de matemática, no raciocínio lógico. 3. Inteligência espacial, usada para se deslocar de um espaço-lugar para outro, na leitura de um mapa e ao arrumar malas no porta-malas de um carro, para que todos caibam em um espaço compacto. Inteligência musical, usada para cantar uma música, compor uma sonata, tocar uma trombeta ou até mesmo apreciar a estrutura de uma peça musical. 5. Inteligência corporal sinestésica, usada para dançar, jogar basquete, correr uma milha ou lançar um dardo. 6. Inteligência naturalista, usada para entender os padrões da natureza. 7. Inteligência interpessoal, usada para se relacionar com outras pessoas, como quando tentamos entender o comportamento, motivos ou emoções de outras pessoas. E 7. Inteligência interpessoal. Beleza, daqui a pouco nós já vai pra lá, né, pessoal? Espera só, acho que dá, né? Dá pra falar assim. É inteligência intrapessoal, usada em compreender a nós mesmos, a base para entender quem somos, o que nos motiva e como podemos modificar, considerando as restrições vigentes em cada das habilidades e interesses. A teoria de Gardner é baseada em uma variedade de fontes de evidência, entre elas evidências neuropsicológicas e psicométricas. Então, pessoal, um breve textinho sobre isso, para vocês entenderem melhor. A proposta de Horn e Gardner sobre a inteligência desafia a visão tradicional de que existe uma única forma de inteligência, frequentemente referida como inteligência geral. Em vez disso, Gardner argumenta que a inteligência é construção múltipla, composta por diferentes tipos que refletem diversas capacidades humanas. Ele apresenta a ideia de múltiplas inteligências, cada uma delas especializada em uma área específica da experiência humana. As múltiplas inteligências incluem inteligência linguística, que se manifesta na habilidade de ler, escrever e compreender comunicação verbal. Essa inteligência é essencial para a produção de textos, como ensaio ou poemas, além de ser fundamental na leitura e interpretação de livros. A inteligência matemática, por sua vez, relaciona com a capacidade de resolver problemas numéricos e lógicos. Elas se evidenciam em atividades como equilibrar o talão de cheque ou resolver equações matemáticas, destacando a importância do raciocínio lógico e quantitativo. Gardner também descreve a inteligência espacial, que permite a navegação em ambientes físicos e a manipulação de objetos em espaço tridimensional. Essa habilidade é útil para ler mapas e organizar bagagem de forma eficiente, maximizando o uso de espaço disponível. A inteligência musical refere-se à capacidade de criar, interpretar e apreciar música. Isso pode incluir atividades como cantar, compor melodias ou tocar instrumentos musicais, demonstrando uma sensibilidade especial para os elementos sonoros. A inteligência corporal sinestésica envolve o uso do corpo para expressar-se e realizar atividades físicas, como dança, praticar esporte ou realizar tarefas motoras finas. Essa forma de inteligência é evidente em atletas e artistas de performance. Gardner também introduz a inteligência naturalismo, que diz respeito à habilidade de reconhecer e entender padrões e fenômenos da natureza essenciais para biólogos, agricultores e aqueles que trabalham em áreas relacionadas ao meio ambiente. Inteligência interpessoal é a capacidade de entender, interagir
eficazmente com outras pessoas, envolvendo a compreensão dos comportamentos, motivações e emoções dos outros. Essa habilidade é vital em contextos sociais e profissionais, onde as relações interpessoais desempenham um papel crucial. Por fim, a inteligência intrapessoal refere-se ao autoconhecimento e à compreensão de si mesmo. Essa forma de inteligência é fundamental para identificar motivações pessoais, reconhecer limitações e desenvolver capacidade de mudança considerando as próprias habilidades e interesses. A teoria de Gardner é respaldada por diversas evidências, incluindo dados neuropsicológicos, psicométricos, que demonstram a existência e a relevância dessas diferentes inteligências. Ao reconhecer a multiplicidade da inteligência, Gardner amplia a compreensão sobre como as pessoas aprendem e se expressam, desafiando a ideia de uma única medida de capacidade intelectual. Certo, pessoal? Esse foi o textinho. Espera aí, tomar uma água. Então, segundo a teoria de Horn-Gardner, né, a inteligência não é uma única habilidade que pode ser medida por um teste geral, né, como o QI tenta fazer. Ao contrário, Gardner propõe que temos múltiplas inteligências, cada uma com o seu próprio campo de atuação. Né? Por exemplo, a inteligência linguística, que usamos na escrita e fala, e na inteligência matemática, para resolver problemas lógicos e numéricos. Também nas inteligências como a espacial, usada para orientarmos, a música para apreciar e criar música, a corporal, a sinestésica, ligada à coordenação e movimentação do corpo, e até a naturalista, que nos ajuda a entender a natureza ao nosso redor. Além disso, Gardner fala sobre a inteligência interpessoal, que nos permite entender e interagir com as pessoas, e a interpessoal, que está relacionada ao autoconhecimento. Então, dessa forma, cada pessoa pode ter uma combinação única dessas inteligências, o que mostra que medir a inteligência com um único teste é uma visão limitada. Isso é especialmente importante para questionar a noção racista de que certos grupos, como pessoas negras, seriam menos inteligentes por conta de teste QI, que ignora a diversidade e de habilidades humanas. Beleza? Vamos para você aqui. Teorias triarcas de Sternberg. Sternberg propôs o que ele se refere como uma teoria triarca de inteligência humana. A versão original da teoria triarca, pois argumenta que a inteligência compreende 3 tipos de habilidade: criativa, analítica e prática. Em sua versão ampliada, ela especifica a importância das habilidades baseadas na sabedoria também. De acordo com essa teoria, as pessoas são inteligentes em suas vidas nas medidas que formulam e alcançam metas que ajudam a obter o que buscam na vida, dado seu contexto cultural. 2. Capitalizam seus próprios pontos fortes e compensam ou corrigem suas fraquezas. 3. Para se adaptar, moldar e selecionar ambientes. 4. Através de uma combinação de habilidades essenciais, como mencionadas acima. As habilidades essenciais são habilidades criativas para gerar ideias inovadoras. 2. Habilidades analíticas para garantir que as ideias sejam boas. E 3. Habilidades práticas para implementar suas ideias e persuadir os outros do seu valor. E 4. Habilidades baseadas na sabedoria para garantir que as ideias ajudem a alcançar um bem comum ao longo e curto prazo através da infusão de valores éticos positivos. Os vários aspectos das teorias analítico, criativo, prático e sabedoria são mensuráveis. Sternberg mostrou que, quando são medidos, melhoram a previsão, tanto do desempenho acadêmico quanto não acadêmico em ambientes universitários e reduz as diferenças étnicas. O ensino que incorpora os vários aspectos da inteligência aumenta o desempenho acadêmico em relação ao ensino convencional. Sternberg argumentou que a inteligência é, pelo menos em parte, maleável ao longo da vida. Vou tomar uma aguinha. Então vamos falar esse artigo de uma forma melhor aqui. O Sternberg ele desenvolveu uma teoria triarca da inteligência que divide a inteligência em 3 tipos principais de habilidades: a criativa, analítica e prática. Em sua versão ampliada, ele também inclui a importância das habilidades baseadas na sabedoria. De acordo com essas teorias, uma pessoa é considerada inteligente se consegue formular e alcançar metas relevantes em seu contexto cultural, usar seus pontos fortes enquanto compensa suas fraquezas, adaptar-se a diferentes ambientes e moldá-los conforme necessários. As habilidades criativas envolvem gerar novas ideias, enquanto as habilidades analíticas ajudam a avaliar se essas ideias são boas. As habilidades práticas são essenciais para implementar essas ideias e convencer os outros sobre o seu valor. Por fim, as habilidades baseadas na sabedoria garantem que essas ideias contribuam para o bem-estar comum, incorporando valores éticos positivos. Além disso, estudos sugerem que a inteligência pode estar ligada à eficiência neural. Pesquisa mostra que pessoas com QI mais alto tendem a ter padrões elétricos complexos no cérebro e um metabolismo de glicose mais baixo em geral durante atividades mentais, indicando que essas pessoas podem usar seus cérebros de maneira mais eficiente. Por exemplo, ao aprender uma nova tarefa, como jogar testes de indivíduos com QI mais alto, mostra o metabolismo de glicose reduzido na maioria das áreas do cérebro, mas maior em áreas específicas relacionadas à tarefa. Os vários aspectos da inteligência descritos como Sternberg podem ser medidos
medidos. E esses testes ajudam a prevenir melhor desempenho acadêmico e não acadêmico, além de reduzir as diferenças étnicas. O ensino que integra esses aspectos da inteligência demonstrou melhorar o desempenho acadêmico em comparação ao ensino tradicional. Por fim, Sternberg argumenta que a inteligência é, em parte, maleável ao longo da vida, o que justifica que podemos desenvolvê-la e aprimorá-la com o tempo. Agora, tomar uma aguinha. Então, pessoal, a inteligência por Sternberg não é apenas uma questão de ser bom em testes ou atividade específica, mas de como aplicando nossas habilidades na vida real. Sternberg propôs a teoria triarca, que classifica a inteligência em 3 grandes áreas: criativa, analítica e prática. A habilidade criativa envolve a geração de novas ideias e soluções inovadoras. A habilidade analítica é essencial para avaliar se essas ideias são violáveis e corretas. Já a habilidade prática é a que permite a implantação das ideias e convencer os outros de sua importância. Além disso, na versão ampliada na teoria, Sternberg adicionou a sabedoria como uma habilidade essencial. Isso significa que, para ser realmente inteligente, não basta ser criativo, analítico e prático. É preciso que essas habilidades sejam usadas para promover o bem comum, tanto curto quanto a longo prazo, de forma ética. Você pode conscientizar as pessoas sobre essa visão de inteligência, vai além das medidas tradicionais. Então, pessoal, essa visão de inteligência vai além das medidas tradicionais e, como reconhecimento, pode transformar a educação e a sociedade. Quando as habilidades criativas, analíticas, práticas e baseadas na sabedoria são trabalhadas juntas, conseguimos um desempenho muito melhor e equitativo, reduzindo preconceitos como as diferenças raciais observadas em testes convencionais. O ponto principal é que a inteligência pode ser desenvolvida ao longo da vida e o ensino deve refletir essa maleabilidade, oferecendo oportunidade para todos. Vamos ler aqui. Abordagens biológicas para a inteligência examinam diretamente o cérebro e seu funcionamento. A inteligência medida por teste de QI parece estar relacionada em partes no córtex pré-frontal, CPF, e em todo o neocórtex. Pessoas com QIs mais altos apresentam níveis mais elevados de funcionamento na córtex parental, temporal e occipital superior, bem como em regiões subcortiais do cérebro, principalmente no estriado. A integração do funcionamento nos lobos parietal e frontal parece ser especialmente importante. Várias abordagens biológicas diferentes foram utilizadas, a maioria comparando medidas baseadas biologicamente ao QI. Então, pessoal, as abordagens biológicas para a inteligência focam nos estudos do cérebro e de seu funcionamento. Pesquisas indicam que a inteligência frequentemente medida por teste QI está parcialmente associada ao córtex pré-frontal, CPF, e ao neocórtex. Pessoas com QIs mais altos demonstram funcionamento mais elevado em várias regiões do cérebro, incluindo os lobos parental, temporal, occipital superior, além das áreas subcortiais, como o estriato. A interação entre os lobos parental e frontal é considerada especialmente crucial para o desempenho intelectual. Diferentes métodos biológicos têm sido empregados para investigar essas relações, com a maioria dos estudos comparando medições biológicas específicas aos resultados do teste QI, buscando entender melhor como a biologia emprega a inteligência. Então, pessoal, agora que vocês ouviram sobre como os testes de QI estão relacionados no funcionamento do cérebro, especialmente no córtex pré-frontal e outras áreas, é importante questionar o que isso realmente significa. Embora esses estudos mostrem que pessoas com QI mais alto têm maior atividade em certas regiões cerebrais, como o lobo parental, temporal e occipital, além do estriato, isso não explica a inteligência como um todo. A inteligência humana vai muito além do que pode ser medido apenas pela atividade cerebral em exames. E esses estudos biológicos podem ajudar a entender o funcionamento do cérebro, mas não conseguem capturar todas as formas de inteligência que cada um de nós possui. Pessoas com diferentes vivências e contextos culturais, especialmente as populações marginalizadas, como as pessoas pretas, podem não ter o seu verdadeiro potencial refletido em seu teste QI. Isso é fundamental porque esses testes e suas interpretações já foram usados para justificar hierarquias raciais e desigualdades. No entanto, sabemos que as inteligências multifacetadas, como Gardner demonstrou em sua teoria das inteligências múltiplas, e Sternberg com suas ideias de inteligência prática e criativa, o cérebro pode ser estudado cientificamente, mas as habilidades e talentos das pessoas não se resumem a uma pontuação. Precisamos então pensar em uma inteligência como forma mais inclusiva, reconhecendo que a ciência do cérebro é importante, mas não pode sozinha definir o valor da capacidade de ninguém. E principalmente devemos sempre lembrar que rótulos baseados em testes limitados representam quem somos, especialmente para pessoas que historicamente tiveram seus talentos subestimados. Então vamos lá para o próximo, neurologia e eficiência neural, né?
Padrões complexos de atividade elétrica no cérebro, conforme provocados por estímulo específico, relacionam-se com computações de teste QI. Em particular, a velocidade de condução dos impulsos neurais pode se correlacionar com a inteligência conforme medida por teste QI. Alguns pesquisadores sugeriram que essa pesquisa apoia a visão de que a inteligência é baseada, pelo menos em parte, na eficiência neural. Suporte adicional... Opa, estão lá em cima ainda. Suporte adicional para a eficiência neural como medida de inteligência pode ser encontrado em estudos sobre como o cérebro metaboliza a glicose durante atividades mentais. Hare e seus colegas descobriram que uma inteligência mais elevada se correlaciona com níveis reduzidos de metabolismo de glicose durante tarefas de resolução de problemas. Além disso, Hare e seus colegas descobriram que a eficiência cerebral aumenta como resultado da aprendizagem de uma tarefa relativamente complexa envolvendo manipulações visoespaciais, por exemplo, no jogo de computador Tetris. Como resultado da prática, indivíduos com QI mais altos demonstram um metabolismo cerebral de glicose mais baixo no geral, mas eles também mostram um metabolismo de glicose mais especificamente localizado. Na maioria das áreas de seu cérebro, pessoas com QI mais alto mostram menos metabolismo de glicose, mas em áreas selecionadas de seu cérebro, consideradas importantes para a tarefa em questão, eles mostram níveis mais altos de metabolismo de glicose. Assim, pessoas com QI mais alto podem ter aprendido a usar seu cérebro de forma mais eficiente. Esses resultados não são considerados em toda a literatura. Estudos usando métodos em eletroencefalográficos, EEG, também observam um padrão de eficiência neural em indivíduos inteligentes. Usando um método de eletroencefalográficos, EEG, Neuber e colegas observaram que a maior eficiência neural foi observada nas áreas cerebrais associadas à maior habilidade do indivíduo. Hoje, no entanto, os potenciais relacionados a eventos ERPE, potenciais relacionados a eventos ERPS são usados mais amplamente do que os EEGS nos estudos das bases biológicas da inteligência. Pesquisas têm examinado a relação entre as pontuações no teste de inteligência e o P300. O início mais rápido da atividade do P300 após a apresentação do estímulo geralmente tem sido associado a pontuações mais altas no teste de inteligência. Scores 25, a relação entre o início do P300 e o QI não tem sido consistente, no entanto, e depende em parte dos testes de inteligência utilizado. Tava aqui. Beleza? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto. Toma uma água. Pesquisas sobre inteligência têm mostrado que padrões complexos de atividade elétrica no cérebro, provocados por estímulos específicos, são relacionados às pontuações em teste QI. A velocidade com que os seus impulsos neurais são conduzidos pode indicar inteligência, sugerindo que a eficiência neural desempenha um papel significativo. Estudos indicam que as pessoas com QI mais altos tendem a ter um metabolismo de glicose reduzido durante atividades mentais, especialmente ao resolver problemas. Isso sugere que indivíduos mais inteligentes usam seu cérebro de forma mais eficiente. Por exemplo, Hare e sua equipe descobriram que ao aprender tarefas complexas como manipuladas no jogo Tetris, a eficiência cerebral aumenta. Indivíduos com maior QI mostram um metabolismo de glicose mais baixo em áreas gerais do cérebro, mas em regiões específicas relevantes para a tarefa, o metabolismo pode ser maior, indicando um uso mais direcionado da atividade cerebral. É importante notar que esses achados não são uniformes em toda a literatura, o que aponta uma complexidade nas interações entre inteligência e biologia. Além disso, pesquisas que utilizam eletroencefalografia, EEG, também observam padrões de eficiência neural em indivíduos considerados mais inteligentes. Estudiosos como Neuber notaram que essa eficiência é particularmente visível nas áreas do cérebro que correspondem às habilidades dos indivíduos. Atualmente, potenciais relacionados a eventos ERPS são mais comumente usados para investigar as bases biológicas da inteligência. Em particular, o P300 é um tipo de resposta elétrica do cérebro que tem sido examinado em relação ao desempenho em testes de inteligência. O início mais rápido da atividade do P300 após a apresentação de um estímulo geralmente está associado a pontuações mais altas em testes de inteligência, mas essa relação varia conforme o tipo de teste utilizado, indicado que a conexão entre inteligência e atividade neural é complexa e multifacetada. Então, pessoal, nesse trecho, observamos como os padrões complexos de atividade elétrica no cérebro se relacionam com os testes QI. Pesquisadores notaram que a velocidade de condução dos impulsos neurais
pode ser um indicativo da inteligência, sugerindo que a eficiência neural desempenha um papel importante. Um estudo significativo realizado por Harley e seus colegas revelou que o indivíduo com inteligência mais elevada apresenta um metabolismo de glicose mais eficiente durante atividades mentais. Isso significa que eles conseguem realizar tarefas complexas com a resolução de problemas com menor consumo de energia cerebral. Essa descoberta é interessante, pois demonstra que a inteligência pode não ser apenas sobre a quantidade de atividade cerebral, mas sim sobre a eficiência dessa atividade. Além disso, foi descoberto que com a prática em tarefas desafiadoras, como jogar Tetris, a eficiência cerebral aumenta. Isso leva a um menor metabolismo de glicose de forma geral, mas com um aumento de áreas específicas do cérebro que são essenciais para tarefas. Essa evidência sugere que pessoas com QI alto podem ter aprendido a usar seu cérebro de maneira mais eficaz. Embora essas linhas de pesquisa sobre eficiência neural sejam promissoras, é importante destacar que os resultados não são uniformes em toda a literatura científica. Por exemplo, estudos utilizando os métodos encefalográficos EEG também identificaram padrões de eficiência neural em indivíduos mais inteligentes, mostrando que as áreas do cérebro associadas a habilidades específicas demonstram maior eficiência. Atualmente, métodos como os potenciais relacionados a eventos ERPS são mais comuns no estudo das bases biológicas da inteligência. A atividade do P300, um tipo de resposta elétrica no cérebro, tem mostrado que o início mais rápido dessas atividades está associado a pontuações mais altas nos testes de inteligência. No entanto, a relação entre o início do P300 e o QI não tem sido consistente, dependendo em parte do teste de inteligência utilizado. Essas descobertas levantam questões importantes sobre como definimos a inteligência. Embora as abordagens biológicas possam nos dar uma visão valiosa do funcionamento do cérebro, precisamos ter cuidado ao interpretar os dados. A inteligência é complexa e multifacetada, e deve ser vista como algo mais abrangente do que é capturado por teste QI. Portanto, ao considerar a relação entre a atividade cerebral e a inteligência, devemos lembrar que a eficiência neural é apenas uma parte da equação. O contexto cultural, as experiências da vida e as múltiplas formas de inteligência, como propostas por Gardner e Sternberg, também desempenham um papel crucial na forma como cada um de nós expressa e aplica sua inteligência no mundo. Eu falei sobre que a relação entre o tamanho do... O que eu li aqui? Ah, certo. Então vamos lá, pessoal. Tamanho do cérebro e inteligência. Alguns investigadores examinaram a relação entre o tamanho do cérebro e da inteligência. Para os humanos, a relação estatística é modesta, mas mais significativa. Obviamente, a descoberta é apenas correlacional. O maior tamanho do cérebro pode causar uma maior inteligência, uma maior inteligência pode causar um maior tamanho do cérebro, ou ambos podem depender de um terceiro fator. Além disso, a eficiência com que o cérebro é usado é provavelmente mais importante do que o seu tamanho. Por exemplo, em média, os homens têm cérebro maiores do que os das mulheres, mas as mulheres têm melhores conexões através do corpo caloso entre os dois hemisférios. Portanto, não está claro qual sexo teria uma vantagem, provavelmente nenhum. A relação do tamanho do cérebro e a inteligência não se mantém entre as espécies. Pelo contrário, parece haver uma relação entre a inteligência e o tamanho do cérebro em relação ao tamanho geral do organismo, nível de encefalização. Pesquisadores têm investigado... Vamos falar um pouquinho sobre os parágrafos, pessoal. Pesquisadores têm investigado a conexão entre o tamanho do cérebro e a inteligência. Para os humanos, essa relação é modesta, mas significativa. Contudo, essa descoberta é meramente correlacional. Isso significa que o maior tamanho cerebral pode ter uma maior inteligência, uma inteligência superior pode resultar em cérebros maiores, ou ambos podem ser influenciados por um terceiro fator. Além disso, a eficiência do uso do cérebro parece ser mais crucial do que o tamanho em si. Por exemplo, embora em média os homens tenham um cérebro maior do que as mulheres tendem a ter conexões mais eficientes entre os hemisférios cerebrais através do corpo caloso, o que torna difícil determinar se um sexo tem mais vantagem sobre o outro em termos de inteligência. Em um nível mais amplo, a relação entre o tamanho do cérebro e a inteligência não se sustenta entre diferentes espécies. Em vez disso, existe uma correlação mais clara entre a inteligência e o tamanho do cérebro em relação ao tamanho total do organismo, um conceito conhecido como nível de encefalização, e sugere que a inteligência é mais relacionada ao desenvolvimento cerebral em comparação com o tamanho absoluto do cérebro. Então, nesse segmento, a gente vai explorar a relação entre o tamanho do cérebro e a inteligência, um tema que gera bastante debate na área da psicologia e neurociência. Alguns pesquisadores investigaram se existe uma correlação entre o tamanho do cérebro e a inteligência. Embora para os humanos essa relação estatística seja modesta, ela ainda é considerada significativa, mas é importante destacar que essa descoberta é apenas correlacional. Isso significa que não podemos afirmar com certeza que um maior tamanho do cérebro causa uma maior inteligência ou vice-versa. Também existe a possibilidade de que ambos fatores dependam de um terceiro elemento, como uma genética ou ambiente. Além disso, o que realmente importa pode ser a eficiência com o cérebro utilizado, e não apenas seu tamanho. Por exemplo, em média, os homens têm cérebros maiores do que o das mulheres. No entanto, estudo mostra que as mulheres tendem a ter melhores conexões entre os dois hemisférios do cérebro.
mediados pelo corpo caloso. Isso levanta a questão, qual será que teria mais vantagem em termos de inteligência? A resposta provavelmente é que nenhum dos dois se destaca de maneira clara, pois cada um possui características que podem ser vantajosas em diferentes contextos. Outra observação importante é que a relação entre o tamanho do cérebro e a inteligência não se mantém quando olhamos para diferentes espécies. Na verdade, existe uma correlação mais forte entre a inteligência e o tamanho do cérebro em relação ao tamanho total do organismo, que é conhecido como nível de encefalização. Isso significa que não é apenas o tamanho absoluto do cérebro que importa, mas sim como eles comparam o tamanho do corpo do animal, encefalização, o tamanho do animal. Essas informações ajudam a compreender que a inteligência é um fenômeno complexo que não pode ser reduzido apenas às medições físicas, como o tamanho do cérebro, devemos considerar uma variedade de fatores, incluindo a estrutura do cérebro, suas conexões e como indivíduos utilizam suas habilidades cognitivas de maneira eficiente. Então vamos para o próximo parágrafo, pessoal. Estudos, embora tenham sido feitas inúmeras... qual era o título, né? Estudos genéticos de herdabilidade da inteligência. Embora tenham sido feitas inúmeras tentativas para identificar genes que são críticos para a inteligência, nenhum gene único foi identificado de forma conclusiva e parece que não haverá um gene para a inteligência. Até agora, os investigadores realizaram pelo menos 6 varreduras genômicas em busca de genes que contribuem para a inteligência e outros aspectos da cognição. Os dados dessas varreduras variam definitivamente a algumas sobreposições parciais. Em particular, os dados sugerem que genes relacionados à inteligência em regiões nos cromossomos 2q, em 4 das 6 investigações, 6q em 5 das 6 investigações e 14q em 3 das 6 investigações. A sobreposição nas investigações ao identificar essas regiões sugerem a existência de genes que podem explicar pelo menos parte da variação no QI. Além disso, genes específicos, incluindo APOE, COMT e ABNF, podem desempenhar um papel nas origens da inteligência. O QTL é um projeto de pesquisa que tenta identificar loci de traços quantitativos, QTLS, responsável pela variação da genética nas inteligências. Os investigadores buscaram identificar QTLS ligado à inteligência, mas os resultados geralmente tem falhas em replicar os sinais fracos que ainda não foram convencionalmente replicados em amostras independentes. Der e seus colegas descobriram que ainda há quase nenhuma evidência replicada sobre os genes individuais que têm variantes que contribuem para as diferenças de inteligência. Recentemente, Der e seus colegas, no estudo envolvendo 3.511 adultos não relacionados e quase 550 mil polimorfismo de nucleotídeo único SNPS, descobriram que as bases genéticas da inteligência são muito amplamente distribuídas entre os genes, em vez de localizadas, e eles estimularam que 40% da variação na inteligência cristalizada e 51% na variação na inteligência fluida são explicadas pelos equilíbrios de inteligência fluida. 40%, eles estimaram que 40% da variação na inteligência cristalizada e 51% da variação na inteligência fluida são explicados pelo desequilíbrio de ligação entre marcadores comuns de SNP, genotipados e variantes causais desconhecidas. Pouco se sabe sobre marcadores genéticos para os aspectos mais amplos de inteligência discutidos anteriormente, nesse artigo como nas teorias de Gardner e Steinberg. A maioria das tentativas de investigar genes subjacentes à inteligência tem sido indireto por meio de estudos de herdabilidade, mas a herdabilidade em si é um conceito problemático. Herdabilidade, também referida como H², é a relação da variação genética para a variação total em um atributo como inteligência dentro de uma determinada população, com o resultado do coeficiente de herdabilidade não diz nada sobre as fontes de variação entre populações. Além disso, o coeficiente de herdabilidade não diz a proporção de um traço que é genético em termos de absoluto, mas sim de proporção da variação em um traço que é devida à variação genética dentro da população específica. A variação observável em um traço dentro de uma determinada população é referida como a variação fenotípica. A variação genética em uma determinada população é referida como a variação genotípica. Assim, a herdabilidade é uma razão da variação genotípica para a variação fenotípica. Complementar a herdabilidade está a ambientalidade, que é uma razão da variação ambiental para a variação fenotípica. Tanto na herdabilidade quanto a ambientalidade são aplicáveis apenas a populações, não a indivíduos. Não há maneira de estimar a herdabilidade para um indivíduo em particular, nem o conceito de herdabilidade é o mesmo significativo para os indivíduos. A herdabilidade é tipicamente avaliada numa escala de 0 a 1, sendo que 0 significa nenhuma herdabilidade, ou seja, nenhuma variação genética subjacente ao traço,
e um valor de 1 indica herdabilidade completa, ou seja, exclusivamente variação genética de um traço. Herdabilidade e ambientalidade somam 1, assim que o QI tem uma herdabilidade de 0,50 dentro de uma certa população, então 50% da variação nos scores dos atributos dentro dessa população é devida, em teoria, a influências genéticas. Essa declaração é completamente diferente da declaração de 50% do atributo herdado, da mesma forma que um traço tem uma herdabilidade igual a 70%, igual a 0,70. Não significa que o traço é 70% genético para qualquer indivíduo, mas sim 70% da variação entre os indivíduos é a genética. Assim, a herdabilidade não é equivalente à influência genética. Um traço pode ser altamente influenciado por gene e ainda assim ter baixa herdabilidade ou nenhuma. Isso ocorre porque a herdabilidade depende da existência de diferenças individuais. Se não houver diferenças individuais, não há herdabilidade significativa, porque há um zero no denominador da razão da variação genética para a variação total de um traço de uma determinada população. Como, por exemplo, nascer com 2 olhos está 100% do controle genético, com exceções extremamente raras de má formação e não discutidas aqui. Em outras palavras, independentemente do ambiente em que uma pessoa nasce, a pessoa terá 2 olhos. Mas não é significativo falar da herdabilidade das pessoas terem 2 olhos, porque não há diferenças individuais no traço. A herdabilidade não é 1, pelo contrário, é sem sentido, porque é um zero no denominador da razão e não pode ser calculado dessa forma. Vamos ler um pouquinho mais sobre esse texto. Então, chamada de variação genotípica. Opa, errei aqui. É aqui? Não. Aqui. Apesar de muitas tentativas para identificar os genes cruciais para a inteligência, até o momento nenhum gene único foi definitivamente associado a essa capacidade. A pesquisa, que já incluiu pelo menos 6 varreduras genômicas, ainda não conseguiu replicar de forma consistente os resultados, e muitos sinais observados são fracos ou não foram confirmados em amostras independentes. Derry e colegas apontam que há escassa evidência replicada sobre genes individuais que tenham variantes relacionadas a diferença de inteligência. Um estudo recente, Davis e colaboradores, que analisou 3.511 adultos não relacionados e quase 550 mil polimorfismos de nucleotídeo único, SNPS, indicou que as bases genéticas da inteligência são amplamente distribuídas entre os genes, em vez de estarem concentradas em locais específicos. Eles estimaram que 40% da variação da inteligência cristalizada e 50% da inteligência fluida são explicados pelo desequilíbrio de ligações entre marcadores comuns, SNP genotipados, e variantes causais desconexas. A maioria das investigações sobre genética da inteligência tem sido indireta por meio do estudo de herdabilidade, que é um conceito problemático. A herdabilidade, também conhecida como H², refere-se à proporção da variação genética em relação à variação total de um atributo como inteligência, dentro de uma população específica. Isso significa que o coeficiente de herdabilidade não fornece informações sobre as fontes de variação entre diferentes populações e não indica a proporção absoluta de um traço que é genética. Em vez disso, a expressão de proporção de variação em um traço que se deve à variação genética dentro de uma população específica. A variação observável de um traço em sua população é chamada de variação fenotípica, enquanto a variação genética em uma população é chamada de variação genotípica. A herdabilidade é, portanto, a razão entre variação genotípica e variação fenotípica. O conceito oposto é a ambientalidade, que mede a razão entre variação ambiental e a variação fenotípica. Tanto a herdabilidade quanto a ambientalidade se aplicam apenas a populações não indivíduos. Assim, não é possível estimar herdabilidade para uma única pessoa, e o conceito não faz sentido quando aplicado a indivíduos. A herdabilidade é avaliada em uma escala de 0 a 1, onde 0 significa nenhuma herdabilidade e 1 significa herdabilidade total. Se um teste de QI apresenta uma herdabilidade de 0,50 em uma população específica, isso sugere que 50% da variação nos scores é atribuída a influências genéticas. Essa interpretação é diferente da afirmação de que 50% do atributo herdado, uma herdabilidade de 0,70, por exemplo, implica que 70% da variação entre indivíduos é genética, mas isso não significa que o traço indivíduo específico 70% genético. A herdabilidade não é sinônimo de influência genética, pois um traço pode ser amplamente influenciado por genes, mas ter baixa herdabilidade devido à falta de diferenças individuais. A herdabilidade se torna irrelevante se houver a variação significativa em população. Por exemplo, ter 2 olhos é totalmente controlado geneticamente, mas não pode falar de habilidade para esse traço, pois não existem diferenças individuais. Algumas investigações têm identificado sobreposições parciais em relação aos genes relacionados à inteligência, especialmente nas regiões dos cromossomos 2q, 6q e 14q. Essas sobreposições sugerem que podem existir genes que expliquem parte da variação do QI, genes como APQE, COMTE,
e BNE podem desenvolver papéis nas origens da inteligência. O projeto da pesquisa IQ-QTLT busca identificar loss de traços quantitativos responsáveis pela variação genética da inteligência, embora os resultados positivos geralmente apresentem inconsistências. Vamos aqui para a minha opiniãozinha. É importante ressaltar que a pesquisa sobre genética da inteligência continua, né? Então, com os projetos IQ-QTL, tentando identificar lojas de traços quantitativos responsáveis pela variação genética da inteligência. No entanto, os resultados positivos em pesquisas anteriores têm sido limitados e inconclusivos. Certo? Então, assim, a busca para entender a inteligência humana com suas origens genéticas e ambientais é um campo ainda em desenvolvimento, repleto de complexidades e nuances. Beleza, pessoal? Então vamos continuar o texto aqui. Non, que significa agora, viu, pessoal? Um pouquinho de inglês para vocês. Tomar uma água. Agora, considere um segundo exemplo complementar. Status ocupacional. Este atributo tem um coeficiente de herdabilidade estatisticamente significativo, mas certamente está sob o controle genético direto. Claramente, não há um gene ou um conjunto de genes para o status ocupacional. Em vez disso, o efeito é indireto e mediado por atributos como inteligência, personalidade e atratividade interpessoal, que por si só estão sob algum grau de controle genético. Os efeitos dos genes, portanto, são no máximo indiretos. Outros atributos, como divórcio, podem ser recorrentes em famílias, ou seja, mostrar familiaridade, mas também não estão sob controle genético direto, mas sim indireto. A herdabilidade não tem um valor fixo para um determinado atributo como inteligência. Embora possamos ler sobre a herdabilidade do QI, que é, de acordo com a maioria das teorias, não é exatamente o mesmo que inteligência, não há um único valor fixo de herdabilidade que represente algum valor verdadeiro e constante para a herdabilidade do QI ou qualquer outra coisa. A herdabilidade depende de inúmeros fatores, mas o fator único mais importante é a variedade de ambientes, porque a herdabilidade representa uma proporção de variações e o valor dependerá da quantidade da variação, como Hermsen apontou se não houvesse nenhuma variação nos ambientes em que as pessoas vivem. A herdabilidade seria 1, porque não haveria outra fonte de variação. No entanto, se houver ampla variação nos ambientes, a herdabilidade provavelmente diminuirá. Ao falar da herdabilidade, devemos lembrar que os genes sempre operam dentro de contextos ambientais. Todos os efeitos genéticos ocorrem dentro de uma fase de reação. Como resultado, o ambiente provavelmente terá efeitos diferenciais sobre as mesmas estruturas genéticas. A faixa de reação é um intervalo de fenótipos, todos os efeitos observáveis que um determinado genótipo, estrutura latente de genes, para qualquer atributo específico pode produzir. Dada a interação do ambiente com esse genótipo, por exemplo, o genótipo determina uma faixa de reação para as alturas possíveis em uma pessoa específica pode atingir, mas outros fatores como doenças, nutrição na infância e similares podem afetar a altura adulta alcançada. Além disso, se diferentes genótipos responderem de maneira diferente à variação ambiental, a herdabilidade será diferente dependendo da média e variância dos fatores relevantes no ambiente. Assim, a estatística não é um valor fixo constante. Não existem efeitos puramente genéticos no comportamento, como seria demonstrado dramaticamente se uma criança fosse criada em um pequeno armário sem estimulação. Nenhum genotipo permitirá a inteligência de um indivíduo florescesse em tal ambiente. Os genes se expressam através da covariação e interação com o ambiente. Porque o valor de uma estatística de herdabilidade específica é relevante apenas sobre circunstâncias existentes, a estatística não aborda e não pode abordar a modificabilidade de um traço. Um traço poderia ter um alto nível de herdabilidade e, no entanto, ser altamente modificável. A estatística da herdabilidade diz respeito à correlação, enquanto a modificação diz respeito a efeitos médios. Por exemplo, a altura tem uma herdabilidade de 9,90. No entanto, a altura também é altamente modificável, como mostrado pelo fato de que as alturas médias aumentam substancialmente ao longo das últimas várias gerações. A herdabilidade da inteligência é tipicamente estimada entre 0,4 e 0,8. O valor depende tipicamente do método usado para estimar a herdabilidade, como estudos de graus de parentesco, por exemplo, gêmeos idênticos versus fraternos. Os gêmeos idênticos criados separadamente, os estudos são difíceis de interpretar, em parte porque essas suposições
suposições nem sempre são atendidas. Por exemplo, gêmeos idênticos criados separadamente não são aleatoriamente designados para ambientes. Então não se pode separar claramente a variação genética da ambiental. A situação é complicada pelo fato de que as estimativas de heredabilidade variam entre populações. Por exemplo, as estimativas de heredabilidade do QI em estudos em gêmeos realizados na antiga União Soviética tendia a ser mais altos do que eram os estudos comparáveis realizados nos Estados Unidos. Essa observação não fazia sentido em termos da nossa discussão acima. A variação ambiental na Rússia sobre o regime soviético era relativamente limitada. A maioria das pessoas vivia em ambientes aproximadamente comparáveis. Como resultado, as estimativas da heredabilidade eram mais altas. A maioria dos estudos da heredabilidade de QI até hoje foram realizados em nações do mundo desenvolvido. Existe relativamente pouca informação sobre a herdabilidade do QI no mundo do desenvolvimento, embora as evidências surgiram em uma herdabilidade moderada também dessas nações. A herdabilidade também varia em função do estado socioeconômico. SES, Turkmere e seus colegas descobriram que a herdabilidade é substancialmente maior em famílias de alto SES do que em famílias de baixo SES, em particular nos níveis baixos de SES. O ambiente compartilhado explicava quase toda a variação nos QIS, enquanto nos níveis mais altos os ambientes compartilhados explicavam praticamente nenhuma variação. Em suma, as estimativas de herdabilidade não explicam de forma significativa a regulação genética do comportamento humano. Além disso, elas não fornecem estimativas precisas de força da regulação genética. Em vez disso, seus genes atuam dentro do contexto dos ambientes e seus efeitos devem ser compreendidos dentro desses contextos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá certo, tem mais um pouquinho aqui ainda. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse texto. O texto ele aborda a complexidade da relação entre genética e inteligência, enfatizando que a herdabilidade, ou seja, a parte da variação em um traço que pode ser atribuída à genética, não é uma medida simples ou fixa. A herdabilidade da inteligência, por exemplo, é frequentemente estimada entre 0,4 e 0,8, que indica que, em certas populações, uma parte significativa da variação nos scores de QI pode ser atribuída a fatores genéticos. No entanto, essa estimativa varia dependendo de muitos fatores, como o método usado para medir ou como estudo com os gêmeos, e as características ambientais das populações estudadas. Além disso, o texto menciona que, mesmo quando há um coeficiente de herdabilidade significativo, isso não significa que haja um gene específico ou um conjunto de genes que determina a inteligência. Em vez disso, a influência genética é indireta mediada por outros fatores, como habilidade cognitiva e características de personalidade. O texto também ressalta a importância do contexto ambiental. Por exemplo, em ambientes onde há uma variação de diferença, como em famílias de baixos status socioeconômicos, a herdabilidade da inteligência é menor, porque o ambiente compartilhado entre os membros da família tem um impacto maior na diferença de QI, em contrapartida em ambientes com pouca variação, como famílias de alto status socioeconômico e herdabilidade, é maior porque influências genéticas se destacam mais. Outro ponto importante é a noção de que, embora genes e ambientes interajam de maneiras complexas, não existem efeitos puramente genéticos no comportamento. O texto usa exemplos de uma criança crescendo em um ambiente do estímulo mínimo para ilustrar mesmo um genótipo que predisponha a uma certa inteligência não se desenvolverá sem as condições ambientais adequadas. Por fim, o texto enfatiza que a herdabilidade é uma estatística que reflete correlações dentro de uma população, mas não oferece uma visão clara sobre a modificação de um traço que pode ser altamente herdável, mas ainda suscetível a influências ambientais, como demonstrado no aumento das alturas médias ao longo de várias gerações. Portanto, a herdabilidade é uma medida que deve ser entendida dentro de contextos específicos, não ao valor absoluto. Né, pessoal? Então, para complementar a discussão sobre herdabilidade, como ela se relaciona com inteligência, é fundamental entender que a herdabilidade, um traço como inteligência, não deve ser confundida com a capacidade ou valor de um indivíduo. A ideia de que teste QI pode medir a inteligência de uma pessoa é altamente problemática. Esses testes muitas das vezes não consideram a complexidade do ambiente em que a pessoa cresce, suas oportunidades de aprendizagem e muitos outros fatores que influenciam o desenvolvimento da inteligência. Ao usar os resultados desses testes para afirmar que as pessoas pretas são menos inteligentes, estamos não apenas torcendo os dados, mas também perpetuando um estigma prejudicial e injusto. Além disso, a herdabilidade nos mostra que a inteligência é um traço multifatorial. Isso significa que ela é influenciada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Quando consideramos a história de desigualdade e exclusão social enfrentada por populações negras, fica claro que não é a genética que limita a capacidade de uma pessoa, mas sim as condições sociais e econômicas que moldam suas oportunidades. Portanto, não devemos usar teste QI como uma ferramenta única ou definitiva para avaliar a inteligência de qualquer grupo. Em vez disso, precisamos reconhecer e valorizar a diversidade de experiências e contextos que moldam cada indivíduo.
A inteligência é uma qualidade rica e multifacetada que não pode ser reduzida a um simples número e a um estereótipo. Ao invés de permitir que esses mitos persistam, devemos nos esforçar para promover o entendimento mais profundo e mais justo sobre a inteligência e a capacidade humana. Where? Onde se encaixa a raça no padrão genético que temos discutido acima? Então essa sessão baseia-se em colaboração com Helena Grigorenko, Kenneth Kidd e Steven Stemler. Na verdade, não se encaixa de forma alguma. A raça é um conceito socialmente construído, não biológico, resultado dos desejos das pessoas de classificar. As pessoas parecem ser classificadoras naturais, tentam encontrar ordem no mundo natural. Essa propensão pode refletir em parte o que Gardner se referiu como inteligência naturalista. Como discutido anteriormente, qualquer conjunto de observações, é claro, pode ser categorizado de várias maneiras. As pessoas impõem esquemas de categorização e classificam o que fazem sentido para elas e, em alguns casos, que favorecem seus objetivos particulares, muitas vezes não científicos. Se alguém observa padrões geográficos na distribuição de características, encontra inúmeros e diversos atributos que se relacionam com a geografia. Em geral, populações próximas tendem a ser mais semelhantes e populações geográficas distantes tendem a ser mais diferentes. Este é um padrão similar. O conceito de raça não é tão simples como as ideias comuns de raça socialmente definidas, sendo mais complexo. Uma característica que é adaptativa num local como a heterozigosidade para anemia falciforme pode ser adaptativa num lugar, África, e mal adaptativa no outro, Estados Unidos da América. Da mesma forma, preferências por alimentos com alto teor em gordura podem ter sido adaptativas em termos de escassez de alimentos, mas hoje pode levar à obesidade. Pode-se selecionar qualquer número de características associadas a padrões geográficos e características associadas a padrões geográficos e encontrar correlações com outras características relacionadas. No entanto, tais associações não implicam causalidade. Ainda assim, algumas pessoas têm analisado diferenças em raças socialmente definidas como, de algumas formas, causadoras de diferenças de grupos em QI. Por vezes, as pessoas fazem inferências que fazem para justificar estratificações sociais existentes para criar novas. Ao longo dos milênios, povos que migraram mudaram tanto como resultado de fatores aleatórios, quanto como resultado de adaptações aos seus ambientes de várias maneiras. O que é bom, do ponto de vista evolutivo, dependeria das adaptações que precisavam ser feitas em um determinado momento e lugar. Por exemplo, nossos ancestrais na África eram muito provavelmente de pele escura, porque a pele escura fornecia proteção superior contra os desafios particulares dos ambientes africanos em que viviam, principalmente os desafios da radiação ultravioleta e outras formas prejudiciais de radiação. Julgamentos socialmente construídos sobre como classificar as pessoas são tipicamente oferecidos com base em fatores que não têm relação com as razões originais pelas quais as pessoas passaram a ter uma aparência específica. Não há nada de especial na cor de pele que lhe confira um status único para servir de base para diferenciar os humanos em chamadas raças. Qualquer dos grupos de pessoas que diferem de uma maneira provavelmente diferem de um conjunto de maneiras. Por exemplo, como observado por Marx, geneticistas descobriram que 54% das pessoas que se designaram como sacerdotes hebreus, muitos dos quais têm o sobrenome Cohen, tem um certo padrão de 2 genes do cromossomo Y, em contraste, apenas 33% dos judeus que não se veem com sacerdote têm esse padrão. Qual conclusão deve ser tirada? A conclusão correta é que diferentes grupos de pessoas irão diferir em vários aspectos. Os autores do estudo, no entanto, concluíram que se poderia inferir uma linha sacerdotal judaica genética remontando ao bíblico, a Arão. Outras bases para a diferenciação também poderiam ser escolhidas, incluindo a circunferência. Para melhor, muitas vezes, para pior, as pessoas frequentemente tirarão conclusões que vão muito além dos dados, como assume que uma correlação implica causalidade, ou quando interpreta uma variação genética que tem implicações para uma linha de sacerdotes judeus. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre esse texto. Então, esse trecho discute como o conceito de raça não se encaixa nas explicações genéticas que estão sendo abordadas, ressaltando que a raça é uma construção social, não uma realidade biológica.
Em vez de ser uma categoria fixa, a raça surge da necessidade humana de classificar e categorizar, o que torna o conceito bastante complexo. Um exemplo dado é a relação entre características genéticas e adaptabilidade em diferentes ambientes. A anemia falciforme, por exemplo, é uma adaptação benéfica em algumas partes da África, mas não em outras regiões, como nos Estados Unidos da América. Além disso, comportamentos ou preferências alimentares que eram adaptativos em tempos passados podem se tornar problemáticos em contextos modernos. A mensagem principal é que a raça, como é entendida socialmente, não se baseia em diferenças biológicas claras, mas em construções sociais que muitas vezes não se conectam às realidades científicas. Os autores criticam o uso das diferenças raciais para justificar desigualdades sociais, enfatizando que as variações genéticas são muito mais complexas do que simplesmente categorizá-las em raças. Eles também argumentam que as buscas por conexões genéticas entre grupos pode levar a conclusões imprecisas ou exageradas. É que é preciso ter cuidado ao interpretar dados científicos, especialmente em relação à hereditariedade e inteligência. Por fim, o texto sugere que padrões geográficos nas características humanas são observadas, mas que isso não deve ser interpretado como uma prova de que esses padrões têm raízes raciais. A aproximação geográfica geralmente leva a semelhança entre populações, mas isso não se traduz em categorias raciais fixas. A análise deve ser mais cuidadosa e crítica, evitando generalizações que não têm fundamento científico. Então vamos lá, pessoal. É importante refletir sobre o que acabamos de discutir. É importante... Deixa eu tomar uma aguinha. É importante refletir sobre o que acabamos de discutir, especialmente no que se refere ao conceito de raça e sua relação com a inteligência. Como mencionado, a raça é um conceito socialmente construído e não tem bases biológicas, o que significa que a maneira como classificamos as pessoas muitas vezes se baseia em percepções e preconceitos em vez de evidências científicas. A ideia é que diferenças raciais poderiam influenciar a inteligência é uma simplificação que ignora a complexidade da interação entre genética e ambiente. Os testes de QI, frequentemente utilizados para classificar a inteligência, falham em reconhecer essa complexidade. Eles não levam em conta a rica diversidade de experiência e contextos que moldam o caldo de vida. Além disso, essas classificações podem perpetuar estigmas e discriminações injustas. A noção de que pessoas de determinada raça são menos inteligentes é, na verdade, uma maneira de justificar as desigualdades sociais e econômicas existentes. Esses testes muitas vezes refletem reforma e preconceitos raciais, ao invés de medir objetivamente a capacidade intelectual. Assim, ao usar testes de QI para afirmar a inferioridade de um grupo racial, estamos desconsiderando fatores fundamentais que moldam a inteligência, como a educação, a nutrição, o ambiente familiar. É fundamental que reconheçamos que todos os seres humanos, independentemente de sua raça, têm um potencial para alcançar a inteligência plena quando proporcionadas as condições adequadas. Precisamos questionar e desconstruir essa narrativa que busca categorizar e estigmatizar as pessoas. A diversidade é uma riqueza e a inteligência se manifesta de maneiras variadas, não cabendo em caixas estreitas e preconceituosas. Devemos, portanto, nos unir na luta contra o uso dos testes QI como ferramenta para a discriminação racial e promover uma compreensão mais profunda do que realmente significa ser inteligente. A verdadeira inteligência vai além de números e de categorização. Ela reside nas experiências, nas histórias e na resiliência de cada indivíduo. Pra cá agora. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Certo. A diferença nas raças socialmente construídas deveria, em grande parte, de dispersões geográficas ocorreram... errei. A variação genética tem implicações para uma linha de sacerdotes judeus. Pode de fato haver uma ligação causal, mas não há evidências genéticas atuais para apoiá-las. Alguns argumentam que os desafios ambientais enfrentados por povos que migraram para o clima do norte eram maiores do que aqueles enfrentados por pessoas que permaneceram em climas do sul, e que essa diferença no desafio poderia ter levado a uma maior inteligência daqueles que foram para o norte. No entanto, outros poderiam argumentar o contrário. Um desafio sério dos climas tropicais é combater doenças tropicais para sobreviver. Os desafios de combate a tais doenças são maiores nos trópicos do que no norte. De fato, crianças em algumas regiões do sul adquirem desde cedo conhecimentos especializados não adquiridos mais ao norte, sobre medicamentos naturais à base de ervas que podem ser usados para combater doenças tropicais. Na medida em que climas mais quentes encorajam uma maior agressividade, aprender a competir com sucesso para sobreviver em ambientes mais agressivos também pode promover o desenvolvimento intelectual. O ponto não é que as pessoas em climas mais quentes de fato desenvolvem níveis mais altos de inteligência, mas sim se poderiam criar argumentos especulativos apoiando um maior crescimento intelectual em tais climas, como foi o feito para apoiar a ideia de que houve um maior crescimento intelectual como resultado dos desafios no norte. Argumentos evolutivos pós-hoc feito na ausência de fósseis, às vezes podem ter o caráter de história jutsu criada para apoiar retrospectivamente qualquer ponto que se deseje fazer sobre pessoas atuais. Aqui agora.
A diferença nas raças socialmente construídas deriva em uma grande parte de dispersões geográficas que ocorreram no passado distante, começando aproximadamente há 100 mil anos, mas continuando até cerca de 3 mil anos atrás em algumas áreas. A cor da pele é observável, uma consequência dessas dispersões, correlaciona-se bem com as taxonomias populares de muitas pessoas, mas apenas pobremente com as diferenças genéticas reais. Por exemplo, a quantidade de variação genética na África é enorme, muito maior do que no resto do mundo. Em contraste, a quantidade de variação fenotípica, diferença na aparência na África é comparável, mas não maior do que no resto do mundo. As diferenças fenotípicas são, no entanto, dignas de nota, como por exemplo, a África pode encontrar tanto os Masai muito altos quanto os pigmeus muito baixos. Esses últimos provavelmente ganharam uma vantagem adaptativa como resultado de sua baixa estatura para se movimentar em vegetações densas na floresta. No entanto, muitas pessoas, incluindo cientistas, podem agrupar todos esses africanos como o mesmo que seja geneticamente mais diferente entre si, em muitos casos, do que são aqueles que parecem muito diferentes. Como as pessoas são rotuladas racialmente, é uma grande parte de função do status social. Nos Estados Unidos, as pessoas negras historicamente tiveram um status social mais baixo do que as pessoas brancas, então supostamente mistura de sangue determinam graus de negritude. Nos Estados Unidos, ter qualquer grau de negritude torna alguém socialmente negro em algum grau. Negro é aquele que é chamado linguística do termo marcado. Então alguém pode ser negro claro ou de pele média ou negro escuro, socialmente ainda é negro, mesmo que alguém de ascendência mista não tenha herdado nenhuma das características físicas óbvias da negritude. Ainda seria classificado socialmente como negro, embora possa passar por branco, onde as pessoas negras têm um status social mais elevado. O grau de branquitude pode ser visto como desvios da verdadeira negritude. Nesse caso, branco se torna o termo linguisticamente marcado. Quando consideramos as diferenças raciais na inteligência... Quando consideramos as diferenças raciais na inteligência, precisamos lembrar que o conceito de raça serve a um propósito social, não biológico. Diferentes tipos de ascendência têm dado origem, dependendo do termo do lugar, à rotulação racial. Como, por exemplo, na raça ariana, na raça alemã, na raça judaica, etc. Na África do Sul, no passado do apartheid, as raças eram bantu, africano negro, colorido, incluindo pessoas de ascendência percebida como mista, indiana, asiática e branca. Na sociedade norte-americana contemporânea, misturamos as raças negras e coloridas. Acreditamos de alguma forma, como mencionado acima, que se alguém tem qualquer grau de não brancura, isso coloca esse indivíduo na categoria negra. Hitler que designava como membros da raça judaica qualquer pessoa que tivesse um suposto sangue judeu, o que poderia remontar aos bisavós nos Estados Unidos. Hoje, a filiação tribal em certas tribos indígenas americanas depende da linhagem definida pelo tribo da indígena americana. Newsberg revisou estudos publicados que exploram as fontes da diferença de inteligência e outras habilidades cognitivas entre as pessoas socialmente identificadas como brancas e negras. Esses estudos utilizaram uma variedade de desenhos. Por exemplo, um desenho como utilizado por Sky e Heimer envolveu examinar crianças socialmente negras adotadas por pais socialmente brancos. Dos 6 estudos publicados que ele localizou, 6 apoiaram principalmente as interpretações ambientais das diferenças entre os grupos e apenas um estudo com resultados equívocos não fez. O estudo de Sky e Heisberg mostrou que o QI de crianças adotadas é mais semelhante ao de suas mães biológicas do que ao de suas mães adotivas, mas essa descoberta não tem implicações raciais claras. A diferença de QI entre negros e brancos nos Estados Unidos era de cerca de um desvio padrão de 15 pontos de QI no século XX, embora nos últimos anos tenha parecido estar diminuindo. Os sentimentos, desenvolvimentos futuros são incertos. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto? Bastante coisa pra falar. Uma maguinha? O parágrafo explora como as diferenças nas chamadas raças têm raiz em movimentos geográficos antigos ocorridos ao longo dos últimos 100 mil anos. A cor da pele, que é frequentemente usada para categorizar as pessoas, é apenas uma característica superficial e não reflete a diversidade genética entre os indivíduos. Em muitos casos, pessoas que parecem muito diferentes podem ser geneticamente mais semelhantes do que aquelas que têm características físicas semelhantes. Além disso, a forma como as pessoas são racialmente classificadas está fortemente ligada ao seu status social. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população negra historicamente enfrentou discriminação e, como resultado, qualquer grau de ancestralidade negra é muitas das vezes suficiente para que as pessoas sejam identificadas como negra, independentemente de suas características físicas. Por outro lado, em contextos onde a população negra possui um status social mais elevado, ter características que se aproximam da branquitude pode ser visto como um desvio. O texto também menciona como o conceito de raça utilizado socialmente sem uma base biológica sólida. As categorias raciais mudam ao longo do tempo e variam de acordo com a cultura da sociedade, como demonstrado nos exemplos de história da África do Sul e da Alemanha sob o regime nazista. No que se refere à diferença de inteligência entre as raças, a pesquisa revisada por Nisbert sugere que os fatores ambientais e não genéticos são mais relevantes. A maioria dos estudos sobre raças adotadas por pais de diferentes raças mostrou que o QI é mais semelhante ao das mães biológicas do que o das mães adotivas, o que não implica uma base racial clara para as diferenças da inteligência. Por fim, o texto observa que, embora
embora haja uma diferença de QI de cerca de 15 pontos entre negros e brancos nos Estados Unidos, essa diferença parece estar diminuindo com o tempo. A variação genética dentro da África é significativamente maior do que em outras partes do mundo, mas a diferença na aparência e fenótipo são menos variadas, isso é, exemplificando pela presença de grupos como Masais e Pigmeus, que possuem características físicas bastante diferentes, mas que ainda são agrupados de forma simplistas. A ideia central é que classificações raciais são imprecisas e frequentemente não refletem a complexidade genética real. Agora um breve comentário, pessoal. Agora vamos se aprofundar numa reflexão sobre como essas questões conectam com a ideia de inteligência e como o conceito de raça é socialmente construído. Então, como mencionado, as diferenças das chamadas raças muitas vezes derivam de dispersão geográfica e de estado associado às pessoas e não de fatores biológicos ou genéticos. Isso é fundamental para entendermos que as classificações raciais que usamos não são apenas simplificações, mas muitas das vezes refletem hierarquias sociais e preconceitos que perpetuam desigualdades. Quando falamos sobre inteligência, é vital lembrar que o conceito de raça serve a um propósito social. A diferença de QI frequentemente observada entre grupos racializados são mais indicativos de fatores ambientais contextuais do que uma suposta superioridade e inferioridade inerente. Os estudos revisados por Nisbert mostram que a adoção das crianças socialmente negras por famílias brancas resulta em QI que refletem mais as condições das mães biológicas do que os pais adotivos, e sugere que o ambiente e as experiências de vida desempenham um papel crucial no desenvolvimento intelectual. Além disso, a variação genética dentro da África é muito maior do que entre a população ao redor do mundo. Essa enorme diversidade genética demonstra que não podemos fazer suposições simplistas sobre a inteligência com base em características fenotípicas como a cor de pele. Em outras palavras, não devemos deixar que a aparência física determine as nossas percepções sobre a capacidade intelectual das pessoas. A ideia de que a cor da pele ou a ancestralidade possa ser usada para classificar a inteligência é não apenas cientificamente falha, mas também moralmente perigosa. Essas noções alimentam estigmas, preconceitos e desigualdades sociais. Precisamos desconstruir essas narrativas que categorizam e estigmatizam as pessoas com base em características que não têm relevância para suas capacidades intelectuais. Portanto, é crucial continuemos a promover uma compreensão mais profunda e respeitosa da diversidade humana, reconhecendo que cada pessoa é um produto de suas experiências e contextos, e que a inteligência não pode ser reduzida a números ou categorias simplificadas. A verdadeira inteligência é multifacetada e se manifesta de maneiras únicas em cada indivíduo, independente de sua origem racial. Vamos para a conclusão, que é só esse pedacinho aqui. Os pesquisadores geralmente concordam que a inteligência envolve habilidades para aprender e se adaptar a ambientes em constantes mudanças. Eles também concordam que muitas habilidades intelectuais tendem a ser positivamente correlacionadas, embora distorcem sobre o quão abrangentes essas habilidades são. Além disso, o consenso parece diminuir em um certo momento a pesquisa de inteligência, consistindo principalmente em análise estatística de diferenças individuais nas pontuações de teste de inteligência. Hoje, além de tal pesquisa psicométrica, a inteligência também está sendo estudada por psicólogos cognitivos, neurocientistas, psicólogos culturais e muitos outros. Então, tem um agradecimento ali a Helena Grigorenko, Kennedy Kind e Estevam Tendler. Vamos ler aqui um parágrafo que eu fiz. Então, nessa conclusão, está falando basicamente o seguinte: que os pesquisadores em inteligência geralmente concordam que ela envolve a capacidade de aprender e se adaptar a ambientes em constante mudança. Além disso, reconhecer que várias habilidades intelectuais tendem a ser positivamente correlacionadas, embora haja divergência sobre a extensão e a abrangência dessas habilidades. O consenso entre os pesquisadores parece estar diminuindo ao longo do tempo. Historicamente, a pesquisa de inteligência era predominante, baseada em análise estatisticamente das diferenças individuais nas pontuações de teste de inteligência. Atualmente, a abordagem se expandiu, incorporando não apenas a psicometria, mas também perspectivas de psicólogos cognitivos, neurocientistas, psicólogos culturais e outros especialistas. Vamos ver um comentário que eu fiz, que está bastante grandinho. Então, para encerrar, pessoal, depois eu vou fazer uns breves comentários, mas para encerrar é importante refletir sobre o que essa pesquisa contemporânea nos ensina sobre a inteligência e suas complexidades. Os pesquisadores atualmente concordam que a inteligência envolve não apenas a capacidade de aprender e se adaptar em ambientes em constantes mudanças, mas também uma diversidade de habilidades interligadas. No entanto, essa visão se diversificou e agora inclui a contribuição de diferentes disciplinas como a psicologia cognitiva, a neurociência e a psicologia cultural. Essa evolução na compreensão da inteligência é fundamental, pois nos permite que as habilidades intelectuais não podem ser produzidas a números de um teste ou correlacionadas de maneira simplista como características raciais. A correlação, como sabemos, não implica causalidade, ela pode fornecer pistas, mas nunca deve ser usada para justificar estigmas ou preconceitos sociais. O método científico nos ensina a questionar, investigar e compreender a complexidade dos fenômenos que estudamos, e não a criar narrativas que perpetuem divisões e desigualdades. Ademais, a ética desempenha um papel crucial nessa discussão. Ao abordar a inteligência e a raça, devemos ser conscientes de como as informações são utilizadas e interpretadas. A história está repleta de exemplos que a ciência foi mal utilizada para justificar discriminações raciais e sociais, por isso é nossa responsabilidade garantir que a ciência
não seja distorcido para validar hierarquias sociais que não têm fundamento. Em última análise, a verdadeira riqueza de diversidade humana está em nossa capacidade de aprender, adaptar e crescer independentemente de nossas origens. Celebrar essa diversidade significa reconhecer que a inteligência é multifacetada e se manifesta de maneiras únicas em cada indivíduo. Portanto, ao falarmos sobre inteligência, precisamos promover uma visão inclusiva, respeitosa e fundamentada no entendimento de que cada pessoa traz um conjunto único de experimentos, de experiências e perspectivas para a mesa. Né? Beleza, então temos aqui mais outros comentários. Então, pessoal, um estudo mostrou que o QI... Esses aqui são comentários sobre o texto. Um estudo mostrou que o QI das crianças adotadas é semelhante aos das mães biológicas, de que... eu acho que não vai dar pra falar desses comentários aqui. Beleza, um comentário aqui. Não há consenso na comunidade científica sobre a existência de diferenças inatas de inteligência entre raças. Os estudos mostram que fatores ambientais como acesso à educação de qualidade, oportunidade e estímulo cognitivo têm um papel significativo no desenvolvimento da inteligência. Portanto, é importante considerar o impacto do ambiente e das experiências de vida ao avaliar a inteligência de indivíduos de diferentes raças. É fundamental evitar generalizações baseadas em raça e reconhecer a diversidade e complexidade dos fatores que influenciam a inteligência. O conceito de raça amplamente é conhecido como uma construção social em vez de uma categoria biológica. As diferenças entre grupos raciais são baseadas em características físicas percebidas como a cor de pele, tipo de cabelo e traços faciais e são socialmente construídas ao longo do tempo. A raça não tem uma base genética sólida e as diferenças genéticas entre grupos raciais são mínimas. Portanto, a raça é mais uma construção social que reflete as relações de poder, privilégio e discriminação na sociedade e não uma característica biológica intrínseca. É importante reconhecer e questionar as noções de raça para promover uma igualdade e a justiça social. Então, pessoal, agradeço por acompanhar essa discussão e convido vocês a refletirem sobre como podemos continuar a aprender uns com os outros e construir um mundo mais justo e equitativo. Certo, pessoal? Então esse é o vídeo. Falou e fui. Eu esqueci qual que é o comando que finaliza o vídeo.